Altas temperaturas, baixa umidade, tudo isso faz com que a população tenha hábito novo para evitar problemas de saúde, como, por exemplo, problema na voz, né? Entre outros. Deixa eu falar com a repórter Gorete Santos, ela está ao vivo e traz informações para nós. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Gelson, a você e a todos. Você já está sentindo aí a voz, né? Eu também que tenho rinite, costumo sentir bastante neste período. A gente já vem falando disso desde o mês passado, em relação a essa elevação da temperatura, a queda na umidade relativa do ar. E um dos efeitos, claro, é o aumento também do consumo de água aqui em Teresina em função do forte calor. Nós conversamos hoje pela manhã com o Fernando Lima, ele que é coordenador do Centro de Controle e Operações da Água de Teresina, falando inclusive dessa elevação no consumo durante o período do BR-Obró. Vamos ouvi-lo. Nesse período, o calor aumenta, né, naturalmente, e o consumo ele se eleva em quase 26%, né, devido a essas temperaturas. Geralmente, no início da manhã, o consumo eleva um pouco, as pessoas tomando banho, fazendo necessidades para ir para o trabalho, né, e à tarde também, aproximadamente às 14 horas, né, onde o sol intensifica e as ações, e geralmente o consumo também ele aumenta, né? A gente orienta que seja feito o consumo consciente, né? Evitar o desperdício de água. Isso aí é não só uma questão de economia de água, mas também de preservação do meio ambiente. Que tem calorão pela frente, a gente já sabe, né? BR-Obró já começou, mas vamos ver então quais são as nossas probabilidades. Vamos ter um BR-Obró mais quente do que em outros anos? O que está reservado pela meteorologia? Que a gente vai conversar agora com a Sônia Feitosa, está aqui ao meu lado trazendo para a gente essas informações, alguns mapas aqui, já dando sinal do que vem para o Piauí de agora até o final do ano. Sônia, como que a gente pode traduzir tudo isso? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, nós já estamos agora entrando no mês de setembro, que começa, e setembro, na realidade, é o marco assim, de temperaturas, ou seja, onde ocorre os máximos de temperatura. Os meses de setembro e outubro é onde acontecem assim, os picos de maiores temperaturas, é onde se intensifica, onde aumenta o número de cidades no estado do Piauí, com altas temperaturas, e o número de dias também vai aumentando assim repetitivamente com temperaturas altas. E em contrapartida também a esse aumento, como você bem frisou, é o aumento da temperatura e eles são inversamente proporcionais aqui nessa época do ano. Quer dizer, quando a temperatura está alta, a umidade relativa do ar está baixa. A gente vai ter um BR-Obró dentro da média ou a possibilidade de uma elevação ainda maior? Olha, possibilidade sempre tem, mas nada assim de excepcional. A previsão ainda aponta que nós vamos ter esses próximos 3 meses, com temperatura dentro da normalidade ou levemente acima da média, mas é um levemente, um acima da média que não será tão sentido. Na realidade, as temperaturas vão aumentar, sim, porque nós estamos entrando agora num período em que as regiões que ficam próxima à região do Equador terrestre, elas vão se aquecer muito mais devido os raios solares estarem incidindo de forma perpendicular e, portanto, recebendo grande carga de energia solar, grande carga de radiação solar. Então, não tem jeito, a nossa localização geográfica já favorece isso e, concomitantemente a isso, nós temos o quê? Massas de ar seco que está prevalecendo, que está permanecendo sobre o estado do Piauí. Esses anticiclones já se estendem já há alguns meses e deve permanecer até meados do mês de outubro. Bom, a gente tem aqui nos mapas, né, Sônia, na verdade, os índices de radiação solar. A gente vê o Piauí em laranja, aqui tem a classificação, né? Então, na verdade, nós não estamos entre os estados piores, digamos assim, em termos de radiação, pelo menos neste mês de setembro, é isso? É verdade. O estado do Piauí, sim, tem uma grande carga de radiação solar, isso é inegável. Entretanto, a gente vê que toda essa região nordeste, ela assim, é bem favorecida por radiação solar, até na produção de energia solar. Mas, dentre estados do Nordeste, o Piauí não é nem o que tem mais energia solar, maior quantidade de energia de radiação solar. Tá? E a gente observa que
Isso aqui é o mapa de radiação solar recebida e esse aqui é a radiação ultravioleta. Então, eles são bem parecidos. A radiação ultravioleta, aqueles que vêm os raios ultravioletas. Então, assim, o Piauí está agora, hoje, por exemplo, nesse patamar com esse índice, o índice 11. Chegando ao 11, que tem alguns municípios no Piauí que está em 11. Então, já é extremo? É. Mas ainda não é tanto quanto o norte do país, que já está com o índice se aproximando dos 14, tá? Então, agora em setembro vai se intensificar, a gente pode chegar até 14, o índice de radiação ultravioleta chega até 14, mas a maior preocupação mesmo agora, o maior é agora esses estados aí do norte do país. E também, assim, em outubro, essas temperaturas devem se intensificar, a umidade cair e a ausência de chuvas. Devem acontecer algumas chuvas, são chuvas esporádicas e devido exatamente a esse processo de aquecimento. Setembro e outubro, até em novembro, são meses em que a superfície do Nordeste brasileiro vai receber muito aquecimento, as águas do oceano vão estar bem aquecidas e esse processo de aquecimento é que vão favorecer as chuvas que devem chegar só lá para outubro. Na verdade, fazendo uma correção, né? Aqui é a radiação ultravioleta, que aí sim, o Piauí não está numa das condições piores, a gente tem estados bem mais críticos. Esse aqui é a radiação solar convencional, não, que aí sim, o Piauí está entre, pelo menos nessa classificação que a gente vê para o mês de setembro, está sim com um índice muito alto de radiação. É exemplo de, pelo menos na região Nordeste, o Piauí inteiro, na verdade, se enquadra nesse perfil. É sim, exatamente como de ultravioleta também, eles são bem parecidos esses mapas, já que tudo é radiação solar. A diferença é que a radiação ultravioleta vem os raios ultravioletas, já é diferente. Isso aqui é a radiação global que chega da superfície do solo, do Sol até a superfície do solo. Mas a gente vê que são mapas bem parecidos, tudo é radiação solar. Agora, aquela ultravioleta é que vem os raios ultravioletas, aqueles raios muito mais danosos à saúde, que, por exemplo, também tem a radiação difusa, mas quando a gente se trata de radiação ultravioleta, os cuidados que a gente deve ter com a pele, é que a radiação ultravioleta ela queima a pele. Mas tem um período do dia em que a radiação ultravioleta é muito mais danosa. É o caso que pode provocar câncer, que é entre mais ou menos 11h30 até 1h da tarde, que é onde culmina assim, o meio-dia solar mesmo. Então, esse horário é que é o mais perigoso para a saúde, quando se fala em radiação ultravioleta. Né? Muito obrigada, Sônia Veitosa, pelas informações. Fica o recado para todo mundo, os cuidados que devem ser tomados, né, Joel? Principalmente começando pela hidratação, que deve ser intensa a partir de agora, em função dessa elevação da temperatura, da baixa da umidade relativa do ar e, claro, se proteger também. A Sônia já falava do perigo para a pele também. Joelson?